Pessoal, vamos começar mais um Gente que Faz TV e hoje eu quero falar para vocês, Jorge Amado, no seu livro Capitães de Areia, ele disse assim, ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Hoje eu convidei um cara, gente, para vir brincar aqui na minha rua, e é um cara que tem um grupo de comunicação para ele brincar também, entre aspas, trabalhar. E a gente vai bater muito papo, porque vocês vão adorar conhecer, porque hoje ele veio diferente. Eu tenho certeza que vocês nunca viram ele de All Star. Ele que é baiano, radicado aqui em Minas Gerais, é jornalista, é administrador, é marido de psicóloga, é pai do Henrique e do Rafael. Ele já assistiu um show do Paul, olha só, dos Beatles, gente. É superintendente de um dos maiores grupos de comunicação, é fã de Fórmula 1 e escritor. Já escreveu um livro, já plantou uma árvore, Rogério? Já plantei a árvore. Seja bem-vindo, que prazer, viu? Que honra te receber aqui. Mas você começou logo com o meu conterrâneo, Jorge Amado? Jorge Amado, foi proposital. Gente, que alegria te receber aqui para contar um pouquinho da sua história, brincar um pouco comigo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Adoro. Que currículo, hein? Que currículo. Quantas coisas faz Rogério Silva, hein? Mas assim... 53 anos de idade, 33 de trabalho, né? Mas estou na segunda empresa, né? Minhas carreiras são muito longevas, né? E como que foi esse amor pelo jornalismo? Como que o Rogério foi parar na televisão? Meu pai era um grande entusiasta da comunicação na minha cidade. Sou de Itabuna, no sul da Bahia, sou de 1971, e meu pai era comerciante, mas sempre incentivou muito rádio, esporte na cidade, ele participava de clube de diretores lojistas e tudo mais, eu fui vendo aquilo dentro de casa, né? Apesar de que ele nunca trabalhou diretamente em rádio e televisão, mas era o meio que ele frequentava. Eu acho que aquilo foi me dando aquelas borboletas no estômago, né? A vontade de querer entrar no estúdio, conhecer e tal. Fui fazer faculdade de Direito, não existia faculdade de jornalismo na minha cidade, e a segunda televisão que se instalou lá foi prospectar profissionais dentro da área de humanas, porque não tinha jornalista na cidade. E aí eu fui, junto com colegas de letras, pedagogia, filosofia, trabalhar na primeira afiliada Globo do interior, lá do meu estado. E aí já apaixonou? Isso foi em 1991. E de lá para cá nunca mais saí de dentro da televisão. E, Rogério, em Uberlândia está desde 2007. São 17 anos. 17 anos. Muita gente, todo mundo que eu converso que te conhece, fala que você mudou a TV Paranaíba. Você se vê como esse cara que trouxe muita inovação? Não, eu me vejo como um elemento de um grupo, sempre quis me cercar de pessoas muito boas, né? Fui para dentro da faculdade dar aula para garimpar talentos, trouxe 14 de lá de dentro. Tem gente que trabalha comigo até hoje, começou no estágio e já é chefe, já é líder, editor-chefe dentro da casa. Mas assim, eu não vejo que eu revolucionei, mas eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa incomodada. E eu provoco as pessoas ao meu redor. E esse incômodo e essa inquietação, eu acho que contagia. Bom, entendi. E quando você chegou aqui, o que você percebe que teve de maior inovação, assim? Eu vi que recentemente vocês lançaram um portal, né? Eu sempre enxerguei o Triângulo Mineiro como um centro de excelência em comunicação no Brasil, né? A TV Paranaíba é a primeira afiliada do Grupo Bandeirantes. A Bandeirantes começou o processo de expansão dela no Brasil pela TV Paranaíba em 1978. A TV Paranaíba só foi para a Record em 2003, 25 anos depois. A integração praticamente começou antes da Globo, né? Então também é um exemplo de pioneirismo, de ousadia. E tanta gente boa que saiu daqui, que está pelo mundo, né? Sim. O Renato Peters, que sempre eu converso com ele, estava agora há pouco tempo cobrindo Olimpíadas, o Fábio Castro. Tem muita gente espalhada pelo mundo, né? Eu tenho orgulho de dizer que Túlio Amâncio foi feito dentro da
da nossa fábrica. Hoje ele é setorista do presidente da República, né? Acompanha o presidente em tudo quanto é lugar do mundo. Então, assim, é muito prazeroso fazer comunicação num lugar que já é uma excelência em comunicação. Mas a gente tem histórias para contar dentro da Paranaíba que são revolucionárias, né? Em 1978, a Paranaíba foi a primeira TV em cores da região, que se era para inaugurar e já tinha uma na frente que tivesse alguma inovação. Então foram as duas primeiras câmeras, né, de estúdio em cores do interior de Minas Gerais. Depois veio a transmissão em micro-ondas, e aí dessa fase nova já nós colocamos a primeira emissora com sinal HD, né, com aquela telona cheia e tudo mais. Trabalhamos já, e aí eu tenho uma história muito peculiar nessa coisa de pioneirismo, que o 3G, o repórter 3G, nasceu aqui em Uberlândia, dentro da Paranaíba, que virou depois os tais Mochilinks, que hoje todas as emissoras trabalham. Ele nasceu aqui com um projeto desenvolvido por minha esposa na época da Algar, que ela trabalhava no desenvolvimento de produtos, e ela gestou aquilo lá com o João Paulo, um engenheiro de lá de dentro, e nós fomos os cobaias disso. Então, em 2012, se não me engano, 2012 ou 2011, nós fizemos a primeira transmissão ao vivo a partir de Mochilink, das ruas de Uberlândia. Era uma coisa bem rudimentar, um notebook amarrado numa mochila e tal, tinha um delay de 8 segundos, mas funcionava, né? Funcionava. E daí vieram as revoluções, e hoje todo mundo trabalha com tecnologia assim. Né? Sim. Rogério, e quando você busca assim, na sua memória, lá na Bahia, qual é o programa que você se recorda assim, de assistir, que você assistia e que você achava legal, assim, algo que faz parte das suas memórias de televisão? Olha, se eu for para lá, para minha infância, Vila Sésamo, né? Eu sou da época do Vila Sésamo, que era um infantil copiado de um modelo americano. Quando eu venho mais para a minha adolescência, Armação Ilimitada, né? Gostava demais dos programas de auditório, daquela coisa bem mambembe, do Silvio Santos, da brincadeira dele se transportar para o popular e ser povo também. E aí, já na minha fase mais adulta e tal, os normais, né? Ótimo. Fernanda Torres, que eu sou um super fã do trabalho dela, estou até revendo agora uma série escrita por ela, inspirada num livro dela que é Fim. E eu sou viciado em televisão, eu assisto tudo, assisto todos os canais abertos, canais fechados, faço muito benchmark em televisão fechada e canais internacionais para trazer ideias para o nosso produto. A gente tem uma grade muito diversificada, a gente faz quase 8 horas por dia de programação local e muita liberdade dentro da empresa para criar, para errar, né? Para começar de novo. Ninguém é punido por isso, né? Então, isso proporciona a gente fazer coisas inovadoras. Quando surgiu o Manhã Total em 2013, na primeira fase, que foi com a Patrícia Caetano, era um sonho meu fazer notícia boa na televisão. Fazer coisas que agradassem, que não fosse só o noticiário policial, aquele que chama a atenção e tal. Eu sabia que eu não ia ser líder de audiência nunca com aquele produto. Mas foi sucesso de faturamento, de público diversificado, de repercussão, sabe? Depois veio a Mônica na segunda fase, agora tem uma novidade que a gente está migrando a Mônica para o horário vespertino, conversar mais com o público feminino. Então, assim, são coisas que o meu hábito de consumo da televisão trouxe as ideias para a televisão que eu faço hoje. Então, chega em casa, você liga a televisão. Eu ligo. Liga? Eu ligo. Às vezes no aberto, às vezes no fechado, muitas vezes no streaming. Entendi. Muito canal de notícia e muita coisa para desopilar a mente também. Rogério, no seu livro, que eu estava lendo ontem, você disse assim, todo cuidado é pouco, a palavra tem poder, e não é pouco. Na sua trajetória, como que você vivencia esse poder que tem a palavra no jornalismo? É muito legal, né? Porque é um poder realmente que eu acho que, quando a gente para pensar,
gigantescos. Por exemplo, se passa no Globo Repórter um médico falando que tomate cura câncer, no outro dia o preço do tomate vai estar lá nas alturas e um monte de gente vai estar comprando, porque realmente tem esse lugar de poder, né? E o que você já conviveu que você viu realmente o poder que a notícia, a palavra na televisão tem? É engraçado que esse capítulo em específico do livro foi um episódio que ocorreu de comunicação interna dentro da empresa, em que eu estava aprendendo ainda, estava começando a viver experiências mesmo de relacionamento humano, e eu escrevi uma mensagem para um colega de outro departamento e ele interpretou aquilo como de uma forma muito dura, né? E o meu chefe, que é o meu guru até hoje, é um jornalista da velha guarda, está com 81 anos hoje, mas com quem eu ainda mantenho contato, ele disse assim: fale, cuidado com a escrita é fria, o papel aceita tudo. Sim. E quem está do outro lado lê de qualquer forma. Então, a linguagem que eu faço é a linguagem falada, não é a linguagem escrita. Eu escrevo muito mais por lazer e diversão, mas a minha profissão é a linguagem falada. E tudo aquilo que está no noticiário, que sai do convencional, chama a sua atenção, né? Então, o que é que a gente viu recentemente? Nesses fins de semana passados aí, que o Brasil foi assolado por uma série de queimadas, por um clima insuportável, muita fumaça e tudo mais. Aquilo foge à normalidade. As pessoas têm interesse em ver porque aquilo foge à normalidade. Há pouco tempo, algumas semanas, a queda de um avião da Voipaz. Aquilo foge à normalidade. Né? Bebê sequestrado. Um bebê sequestrado dentro de uma maternidade. Aí as pessoas rotulam a gente: poxa, mas vocês só dão notícia ruim. Não, a gente conta a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela impacta porque ela sai da normalidade. Sim. Quando a gente abre o jornal e diz assim: olha, o dia hoje amanheceu ensolarado, não vai chover, o dólar bateu em 5,30 e pronto. Tá, normal, foi assim ontem, provavelmente vai ser assim amanhã. Mas aquilo que foge à normalidade, não necessariamente uma notícia ruim, ela chama a atenção, né? Porque é o inusitado, é aquilo que você não esperava, né? E o mais bacana disso tudo é que a gente tem todo dia que acordar com uma missão. A televisão não vai acabar, a rádio não vai acabar, né? Desfazer essas coisas. Por quê? Porque os veículos tradicionais, quando eles noticiam, as pessoas acreditam. Às vezes você vê uma notícia, pô, mas ainda ninguém confirmou. Um dia eu estava fazendo um almoço lá em casa e os convidados chegaram e disseram assim: poxa, Simone morreu. Eu disse: Simone morreu? Eu não vi isso em lugar nenhum. Quando foi? Ah, agora de manhã. E eu vasculhei, procurei e tal, papá. Gente, Simone não morreu. Não está em lugar nenhum. É impossível Simone ter morrido e Simone não morreu. Não é? Quantas vezes mataram o Silvio Santos antes da hora? Né? Faustão. Então, quando aquilo está num grande veículo, seja ele do meio impresso, seja ele já da internet, ou seja ele um rádio, televisão, aquilo provavelmente não tem como não ser verdade, porque o trabalho de apuração é uma questão de princípios. Né? E acaba que esse poder, então, a notícia, ela, como dizia Michel Foucault, ela tem um poder de controle da sociedade, não tem? Tem. Total, né? Total. Política, quem tem tudo, informação né? tem poder. Né? Quem tem informação tem poder. E, às vezes, usa para o mal. A gente já viu casos aí de empresários que sabiam de antemão que o dólar ia disparar porque a economia ia ficar instável. O que é que eles fizeram? Compraram muito dólar. Ou que uma ação de determinada empresa na Bolsa ia despencar. E o que é que ele fez? Vendeu as ações. Informação é poder. Sim. Use para o bem ou para o mal. E como que é coordenar um órgão que detém tanto poder na sociedade? Pesa um pouco a responsabilidade? Ou você não para pensar muito sobre isso? Não, juro para você que não. O que eu penso todos os dias é na questão do interesse coletivo, que ele tem sempre que se sobrepor, que nós somos uma concessão pública e temos que ter responsabilidade,
O que é a concessão? A concessão é aquilo que o Estado não tem capacidade de fazer e ele entrega para alguém cuidar. O Estado não tem condição de fazer canais de televisão Sim. plurais. Então, ele chega para um empresário e entrega uma concessão com todas as responsabilidades que ele tem. Então, nós somos uma concessão pública, então nós temos muitas responsabilidades, muitas atribuições, que agora é a grande discussão, por que as Big Techs não têm todas essas responsabilidades e essas regras que impõem sanções como nós temos, e elas estão faturando como veículo de comunicação. Isso é uma polêmica muito grande. Né? E, Rogério, você participa de toda a programação do jornalismo, você também fica de olho averiguando, entretenimento, de tudo? Não, ou não? Já participei mais, né? Durante o período que eu dirigi o jornalismo. Eu tenho orgulho de dizer que o atual diretor de jornalismo foi meu primeiro estagiário, Danilo Cacheta. Né? É uma das pessoas que nós conseguimos revelar, mas ele já tinha o brilho próprio desde a universidade. E ele é uma pessoa que me dá muita tranquilidade, muita segurança, porque ele é muito acima da média. Né? Ele é de um talento e de uma responsabilidade imensos. Então, hoje eu sou um cuidador de pessoas. Eu acho que eu sou muito mais um gestor de equipes. Dentro das minhas atribuições de superintendência, eu me preocupo muito na harmonia entre os departamentos. Né? Então, tem gestão sobre equipe comercial, equipe de vendas, as equipes operacionais, o jornalismo também. Né? Então, tem muita coisa que eu sou convidado para trocar ideia, para dar opinião, ou então só pela questão da experiência, mais dizer, ó, o que você acha se fosse assim? Né? Agora, a gente vai passar por um período de transformação, de novas nomenclaturas, novos cenários, vamos experimentar um novo apresentador. Temos feito os testes com gente mais velha, mais experiente no vídeo, né? Porque acabamos renovando tanto na televisão que ficou jovem demais. Então, é mesclar a experiência com a juventude. Então, disso tudo eu gosto de participar. É uma cachaça para mim, sabe? E eu faço com o maior prazer. Mas hoje tem pessoas muito competentes em todas as funções. Entendi. E quanto virar escritor? Como que foi essa paixão? Assim, vou escrever. Você também tem uma coluna, né, no Paranaíba Mais. Mas o livro, o Rogério Escritor surgiu quando? O livro, eu tenho uma influência muito forte, que é da minha irmã. Minha irmã já está no 13º livro. Oh. A minha irmã, ela é uma super curiosa e estudiosa da parte de migrações, e daí ela foi pesquisar os refugiados. Ela começou com livros de pesquisa e depois ela foi para a literatura infanto-juvenil, que é uma coisa que me envolve, me cativa muito. Cheguei a fazer revisão de alguns livros dela e aí ela sempre foi falando, me incentivando sobre isso, porque eu já tinha colunas publicadas no extinto Correio de Uberlândia, que me incentivava a escrever e publicar toda semana. Escrevi para uma revista canadense para brasileiros em Toronto, para uma revista feita para portugueses também que se interessavam por notícias do Brasil e alguns blogs. E essa rotina de escrever e publicar artigos, ela começou em 2010 e ela foi até 2018. Ela pegou 2 governos inteiros e eu escrevia muita coisa sobre o que estava se passando no Brasil para quem morava fora e também algumas análises de comportamento humano, linguagem televisiva, um pouquinho de macroeconomia e tal. E isso virou um acervo muito interessante e eu me aproximei da Ivone Assis, que é uma pessoa que virou minha amiga, minha irmã aqui na cidade, que é a minha editora, né? E ela ficou muito envolvida, encantada com os textos, e aí disse assim, vamos desenvolver esse livro. O livro realmente tem começo, meio e fim, apesar de que você pode ler em qualquer ponto, mas ele tem uma sequência, porque tem uma sequência cronológica, então acompanha algumas coisas de mudança no Brasil. Quis ter um ilustrador, e se era para
para ter que fosse melhor. E né? foi. Fui lá, bati na porta com a maior cara de pau do Maurício Ricardo e disse: Maurício, eu quero você. Não vou te dar um centavo, mas eu quero que você ilustre. E eu disse assim: ó, não quero que você ilustre assim, à toa, eu quero que você leia, se você gostar. E eu dei um original para ele gostou e ele escolheu o que é que ele queria ilustrar. E aí, com as ilustrações, a Ivone desenvolveu uma capa que é maravilhosa. E eu tenho O Mundo Maravilhoso de Alice como um filho, meu terceiro filho. Núbia não gosta muito dessa história, não, porque ela disse que eu fiquei muito nervoso na época, travei a coluna, fiquei tenso com isso. Eu achei que era um livro infantil o dia que você me deu. Aí você olha a ilustração. Eu falei, não é não. Não é não. Mas ele sugere isso. E talvez até pelo colorido dele ele acaba atraindo, né? Nossa, gente, é tanto sucesso, é tanta coisa bem sucedida, quanto um fracasso pra gente se sentir tão mal. Não, que sucesso, que tanto sucesso. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, quanto um né? fracasso pra gente se sentir, assim, como diz mais confortado. Meu amigo Biló, todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Mas já levou muita porrada também? Não é que foi porrada. Eu trabalhei 16 anos na Bahia, no meu primeiro trabalho, dentro da Rede Bahia, na afiliada Globo. E em 2007 eu fui dispensado, né? E é um sentimento tão duro, né? Tão difícil, aquela coisa que você sente assim, nossa, eu fui dispensado, eu não sirvo mais, né? Tive muito apoio da minha família e foram 45 dias. Mas foram os 45 dias mais longevos da minha vida, né? 45 dias em que a gente estava em casa, lá na Bahia, e aparecia Florianópolis. Olha, tem uma oportunidade de Florianópolis. Apareceu uma coisa em Belém. Agora em Manaus. Aí, quando apareceu um troço em Caruaru, no sertão de Pernambuco, a minha mulher foi numa papelaria e comprou um mapa imenso, todo dobrado, chegou em casa e abriu. Aí eu fiz: o que é isso? Da próxima vez que você escolher ir para algum lugar, olha no mapa antes onde é que fica. E aí eu disse assim: tem Uberlândia. Ela falou: não, Uberlândia eu gostei. Uberlândia eu gostei. E aí veio o convite, né, para Uberlândia. O preferido não era eu, é meu amigo e irmão Luiz Gustavo Biló, né, que um repórter espetacular, uma pessoa, um grande contador de histórias. E o Ari, já como Record, né, com a Paranaíba já como Record, com o jornalismo praticamente desativado, ele queria fazer uma coisa nova. E aí ele chamou o Biló, e o Biló disse assim: Ari, eu quero gerenciar meus textos, eu não quero mais lidar com gente, não. Foi super sincero. Mas tem um baiano, eu acho que se chamar ele vem. Mas Biló, um baiano, se não der certo, você enfia no ônibus e manda de volta. E aí ele mandou as passagens, eu cheguei aqui no dia 1º de junho, 5 de junho, não lembro, e ele disse assim: eu só quero estar de cara para o gol. E aí eu vi o tamanho do desafio. Né? Tinha um desafio muito grande. A televisão estava praticamente desativada com a programação local, mas tinha uma vontade do dono, uma vontade da família, uma vontade do grupo de fazer. E eu acreditei naquilo. Então, eu literalmente, em Uberlândia, eu comecei um projeto do zero. Do zero. E aí, minha mulher topou, largou o que tinha lá, me acompanhou. Meu filho era muito pequenininho, 2 anos. E é nessas horas que a gente sente mesmo a família, né? Como nosso sustentáculo, porque sozinho é difícil, né? E aí a gente veio, foi 1 ano preparando, 1 ano, e tudo tinha que ser do melhor. A gente montou o primeiro newsroom, primeira sala de notícias de Uberlândia. Em 2008, a gente estreou, dia 4 de agosto de 2008, com 2 horas de programação no ar. E lá se vão 16 anos de programação e 17 anos meus aqui. Hoje, somos 204, eram 54, hoje somos 204. Nossa! Hoje, mais velho que eu na empresa, eu acho que tem 1 dúzia.
O restante foi contratação depois que eu cheguei. E quando você olha para trás, assim, de quando você chegou e o que foi feito até agora, qual o trabalho, o que você fez que você mais se orgulha? Você fala assim, nossa, isso daqui me marcou muito, eu tenho muito orgulho de ter feito. Tem 3 pessoas nessa história que estão comigo até hoje, né? Que são do primeiro time. Vasti. Amo a Vasti. Ellen e João Batista, que é nosso cinegrafista mais antigo. Eles estão comigo até hoje. Até hoje. A Vasti menos, porque a Vasti é mãezona, ela gosta de ser mãe. Então, ela tem hoje um trabalho com a gente mais esporádico, mas ela tem a cozinha da Vasti, que continua a estar no projeto novo da Mônica também. A Ellen saiu das ruas, mas eventualmente está no vídeo, ela é chefe de reportagem. E o Joãozinho, que está... E todo ano, no mês de junho, eles lembram isso e a gente meio que, nosso grupeto comemora, e dia 4 de agosto a gente lembra que a gente colocou a programação no ar. Eu tenho o DVD do dia da estreia. E de vez em quando eu assisto o DVD e digo assim, a gente não fez feio, não. A gente fez bonitinho. Foram 4 programas de uma vez só. A gente começou com o Paranaíba Esporte, o Balanço Geral, o Tudo a Ver, que era da Vasti, e o Jornal Paranaíba, né? Pra mim, a melhor coisa que vocês fizeram foi a Hora da Venenosa, assim, porque eu sou fã, eu assisto mesmo. Beijo, David! E gosto quando demais. A gente colocou no ar, eu vi a turma da velha guarda chegando lá e disse assim, onde é que estava esse povo? Eu fiz, estava tudo aqui, né, mãe? Mas ninguém tinha dado. Você não trouxe muita gente lá da sua terra, de fora? Não. Eu vim com a cara e a coragem. Eu tinha até algumas pessoas que eu gostava muito, mas já era risco demais para mim, né? Era uma terra desconhecida. Apesar de que Minas Gerais está colado na Bahia, é uma cultura totalmente diferente no Triângulo Mineiro. Primeiro que isso aqui não parece muito Minas, né? Sim. Isso aqui é mais Goiás, São Paulo, mas é muito diferente. A cultura é muito diferente, o linguajar é muito diferente. São novidades para quem nos visita, nossos parentes, nossos amigos, quando vêm aqui, eles percebem. É uma diferença cultural muito forte. Mas você vai muito lá? Sempre que eu posso. Uma vez por ano, eu vou lá pisar na areia e mergulhar na água salgada. Comer um acarajé. Acarajé a gente até traz e minha mulher sabe fazer vatapá muito bem. Rogério, num dos seus últimos artigos, lá no Paranaíba Mais, você falou sobre o Silvio Santos, né? E sobre o poder que ele teve de mobilizar todas as redes, né, agora durante a morte. E teve no texto que você cita lá que no início o Silvio Santos ele comprava o seu horário na TV porque ninguém acreditava nele, né? Porque as portas não se abriam para ele. Você acredita que se fosse hoje em dia o Silvio Santos, ele seria um youtuber ao invés de montar um canal de televisão? Eu não sei se ele ia ser um youtuber, mas hoje de manhã, curiosamente, eu estava ouvindo um podcast, eu ouço podcast quase todo dia, de manhã eu vou andar e ouço. E hoje o entrevistado acho que foi o Mamilos que eu estava ouvindo hoje de manhã, ele falando que o Silvio Santos era mesmo sem haver internet aí, ele era um grande influenciador. Ele era. Um grande influenciador, né? A gente aprendeu que para a pessoa fixar alguma coisa, você tem que falar 3 vezes. Sim. Você quer fixar? Fale 3 vezes. Entendeu? São 3 vezes. 3 vezes. Quem nos ensinou isso empiricamente foi o Silvio Santos. Ele foi talvez o maior influenciador. E esse artigo, eu estava em São Paulo semana passada, num evento de tecnologia, e teve um happy hour e eu disse assim, eu tenho que entregar um artigo hoje. E aquilo eu escrevi no meu smartphone, Sério? No botequinho que a gente estava, lá perto da Paulista, e tomando um chopinho, e escrevi e tal, e me veio um bocado de coisa dele na cabeça. Ninguém vai fazer aquilo que o Silvio fez naquele final de semana. Todos os canais reverenciaram ele. Ninguém mais tem poder para fazer isso. Só Silvio. Quando eu fui ler, eu não sabia desse fato, que ele tinha comprado o horário, era na Globo, né? Ele disse que ele teve que fazer o canal dele porque todas as portas fecharam. Né?
Isso me deu um conforto, assim, talvez, porque eu comecei no YouTube. Eu falei, nossa, o Silvio começou comprando o horário dele, mas eu penso que se fosse hoje em dia, será que ele teria esse engajamento todo de abrir uma televisão? Ou ele ia para as redes sociais, para tudo? Ou será que tem um negocinho da televisão que quem quer a televisão é a televisão? Como que Olha, você enxerga essas duas possibilidades? vamos trazer para um cenário bem atual. Olimpíadas. A Globo transmitiu a Olimpíadas em seus 4 canais, né, de Sport TV. Sport TV 1, 2, 3 e 4, mais a televisão aberta, mais o GE. E ela começou a trazer números que não eram revelados nessa história de medição de audiência. Foi até um fato inusitado, porque a gente nunca trabalhou com volume de espectadores. Claro que ali tem coisas que não estão atestadas por instituto de pesquisa, porque existe duplicação, às vezes você mesmo é um espectador de um canal fechado, um canal aberto da internet, mas ela falou em 127 milhões. E todo mundo estava falando do fenômeno Cazé TV. Cazé TV. Ah, porque o Cazé vai atropelar todo mundo. O Cazé era um dia muito bom, somou 4,9 milhões. É um fenômeno? É. E é um batalhador e uma pessoa para quem a gente tem que tirar o chapéu. Mas não é a força de uma televisão, não é a força de um canal tradicional. Mesmo porque vem aí uma coisa chamada TV 3.0, na qual eu estou debruçado já faz mais de um ano, eu estou escrevendo sobre isso, estou criando autoridade, estou me especializando. Semana passada estava num workshop de tecnologia com o Ministério das Comunicações, a Anatel e a Abratel, tratando disso. A gente vai ter todos os recursos do computador e do smartphone na televisão. E é uma grande tela, né? Onde você tem a possibilidade de fazer entregas comerciais espantosas, né? Com mídia programática, ou seja, vai atender aquilo que você quer. Ah, eu adoro carros, vai aparecer carro para você. Eu estou precisando pintar a minha casa, vai aparecer marca de tinta para você. Aquelas coisas que na mídia tradicional você joga ao vento e torce para acertar alguém, né? Poxa, eu estou a fim de viajar para Paris e aparecer um pacote aqui agora com a promoção para Paris. No meio tradicional isso é muito difícil, mas a mídia programática ela tem essa capacidade e a TV 3.0 vai proporcionar isso. Além de áudio imersivo, qualidade 4K e programação a hora que você quiser, e interatividade, mais uma série de coisas. Então, a TV 3.0 é uma grande revolução na televisão brasileira, vai dar uma sobrevida fantástica, e aí a gente vai ver como é que vão se comportar os canais com relação ao que essa potência vai ter de reforço. E me responde, Rogério, sinceridade, o que tem na Paranaíba que não tem nas outras emissoras de Uberlândia? Vou usar a palavrinha da moda. Soft skill. A gente... eu tenho orgulho da autenticidade nossa. A gente é muito autêntico. Eu estou fazendo os pilotos finais agora para a estreia do... Não sei quando é que isso aqui vai estar ao ar. Semana que vem. Semana que vem. Então ainda não vai ter estreado. Mas pode dar um spoiler. Eu faço Posso dar um spoiler, com o maior prazer. Eu faço um corte e lanço antes de vocês contando. Falo com o maior prazer. Nós vamos estrear um produto matinal chamado Fala Povo, né? E o Júnior Oliveira talvez seja a grande novidade da televisão do Triângulo Mineiro. A gente trouxe ele lá de Montes Claros há alguns anos, é um repórter muito dedicado, já é advogado, terminou o curso de Direito e passou nas 2 etapas da OAB, então ele estuda, mas ele é povo, sabe? Ele é povo e ele gosta de ser povo. E a gente estava criando esse produto matinal porque a gente quer hard news de manhã. E como é que ia se chamar e tal? A gente tem um produto vencedor da rede que é o Fala Brasil. Ah, vai ser Fala Minas, não, vai ser Fala Triângulo. É povo, a gente é povo, sabe? Então vai amanhecer com um amarelão bem bonito e ele conquistou com a vontade dele esse lugar. Ele vai ser um apresentador do casting
porque ele é bom pra caramba, sabe? E esse mesmo sentimento eu tenho em relação ao Rafael dos Anjos, porque o Rafael dos Anjos, eu conheci o Rafael dos Anjos em 2009. Ah, 2009, a gente perdeu o nosso primeiro apresentador, que foi Gui Boaventura. Ele tinha estreado em agosto, na primeira turma, e em fevereiro o Ratinho estava aqui e levou ele. nossa. O Ratinho vinha muito a Uberlândia para leilões e tal, e viu o Gui. E ficou louco com o Gui, e levou o Gui. Aí eu fiz assim, olha, a gente fez televisão. Um Ratinho olhar um apresentador e gostar, ele levou para a televisão dele no Paraná. E aí eu quis trazer o Rafael dos Anjos. Conheci o Rafael do Paraná, homônimo do meu filho mais velho, né? E O seu também é Rafael dos Rafael Anjos? dos Anjos, também com PH. E aí conversamos e tal, papá, mas a empresa tomou uma decisão na época que foi uma decisão muito inteligente, que foi tirar o Marquinhos Maracanã da Vitoriosa e levar para Paranaíba. Porque o Maracanã já era uma pessoa que já tinha acontecido na cidade. E o Maracanã ficou 2 anos com a gente no Balanço Geral, e o Balanço Geral passou a existir, porque ele não existia, né? Foram 2 anos. Me deu trabalho pra caramba. Mas ele fez acontecer, porque ele é barulhento, ele é chamativo e tal. E também, depois de 2 anos, a Bandeirantes, lá em Belo Horizonte, chamou ele. Aí eu fiz, também soubemos fazer, né? Eu fiz, agora eu trago o Rafael. E o Rafael, ele tem uma característica totalmente diferente do Maracanã. O Rafael é aquele menino que toda avó quer ter em casa, colocar no colo, né? E o Rafael é realizador de sonho, ele é aquela pessoa que enxerga o que é que o outro precisa, ele consegue conversar muito bem. Então, assim, eu tento extrair de cada um, Milton, o que cada um tem de melhor, certo? Eu não posso pegar uma pessoa que é popular e transformar ele num apresentador de telejornal. Eu não posso transformar uma Mônica, que é talvez a dama da televisão de Uberlândia, numa pessoa que vai dar grito. Não. A Mônica é uma pessoa que conversa sobre saúde, comportamento, bem-estar. Ela consegue, ali no sofá do programa, ela consegue deixar o outro à vontade, porque ela está conversando sobre questões do dia a dia. Então, tentar tirar do outro o que cada um tem de melhor. É isso que eu faço. Então, o que tem é a autenticidade, que não tem nas outras. É a autenticidade. As outras não são autênticas? Não, é pelo amor de Deus. Pega esse corte, gente. Não. Até porque a Mônica teve a integração durante 28 anos. Sim. Né? Tem um segredinho aí que, sem citar nomes, né? Que eu encontrei um executivo de uma televisão aí e disse assim... Ele falou assim, a gente não podia ter perdido a Mônica. Eu fiz assim, não podia mesmo, não. Não podia mesmo, não. E ela é a grande personalidade da televisão de Uberlândia. Ela é. A autenticidade, então. E o que não tem, o que falta na TV Paranaíba, além do Milton? Olha que talvez não esteja tão longe, hein? O que falta? O que falta? Eu vou te dizer o que falta. Com toda sinceridade. Falta na TV Paranaíba um programa de esportes. Falta. Falta. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Campeonato Brasileiro da Record, a partir do ano que vem, né? E a gente vai deslanchar um programa de esporte. Mas essa questão do programa de esporte é interessante. Já teve. O Ronei Bentes foi um apresentador. Adoro o Ronei. Muito tempo. Quando eu cheguei, o Ronei Bentes estava lá. O problema é que não faltava esporte na cidade naquela época. A gente tem um celeiro de grandes talentos, que é o Praia Clube. Sim. Né? A gente tem alguns meses de atividades do Uberlândia Esporte no futebol, porque o calendário do futebol brasileiro é uma bagunça e não proporciona aos times menores a possibilidade de ter competições ao longo do ano. Então fica muito difícil fazer o esporte, tanto que nas outras emissoras acabou também. Né? Mas o esporte ele vai além disso que é o profissional. A gente tem filhos atletas dentro de casa, a gente tem pais que admiram o esporte, a gente tem vizinhos que se interessam por isso. Então a gente tem que colocar a lupa e ir atrás do esporte que cada um faz
e entender aquilo como um modelo, como um exemplo para os demais, porque nós vivemos numa sociedade que precisa despertar para a atividade física, porque nós somos dependentes de tela mesmo, né? A gente vive grudado em coisas que desviam a nossa atenção e que provocam sedentarismo. Então, eu acho que essa vai ser uma excelente oportunidade de trazer a pauta do esporte para a Paranaíba de novo, e tudo muito, muito multiplataforma, muito omnichannel, com entregas em televisão, em portal, dentro das nossas rádios, que são rádios das quais a gente tem muito orgulho. A Paranaíba FM tem 40% do share de Uberlândia. Oh. A Educadora tem 66% do público AB, por ser uma rádio adulto contemporânea. E é um grupo que tem veículos que nos dão muito orgulho. O portal Paranaíba Mais começou agora, mas ele já nasceu grande, porque ele se chama Paranaíba, né? Então é um grupo que dá muito orgulho de trabalhar. Rogério, falando de esporte, tem um piloto muito próximo a você, que eu capturei ele em um casamento. Falei, Henrique, me conta alguma coisa do seu pai. Ele deve ter pensado que eu sou doido, né? Eu nunca tinha conversado. Falei, me conta alguma coisa do seu pai. E ele me deu uma informação preciosíssima. Ele falou, olha, meu pai é um ótimo gestor, meu pai escreve muito bem, mas meu pai não sabe fazer baliza. Como assim, Rogério? Tantos dons, tantas habilidades. Tem essa dificuldade mesmo? Da mesma forma que eu comecei a trabalhar sem ser jornalista, porque não existia jornalismo na minha cidade, na época que eu tirei carteira, não precisava nem fazer autoescola, né? E no interior tem essas coisas, né? Eu fiz o primeiro movimento no carro, fiz uma meia embreagem que o carro morreu, e aí no final eu perguntei para o fiscal, sei lá, vistoriador, que fala, e a baliza? Ele falou, não precisa fazer, não, vai embora, vai embora. Então... o Henrique me mostrou provas, assim, fotos de uma baliza sua. Coloca na tela, tô brincando. Meus filhos são muito críticos, né? Eles pegam no meu pé direto. O Henrique é apaixonado por carro, acho que muito porque eu acompanho automobilismo desde pequeno, e eu incentivei muito ele a contragosto da mãe, né? Não dá um medo, não, de ver o filho ali? Ela já viu acidentes dele bem sérios, né? E aí ela decidiu que ela não ia mais. Mas ele gosta e fui patrocinador durante algum tempo, até quando deu. Ele foi para a faculdade de engenharia mecânica porque ele gosta mesmo de máquinas. Olha! Né? E a gente faz o que a gente pode. Já Rafael é advogado, empresário do ramo de bebidas, gosta muito de mercado financeiro, ensina pessoas a investir. Né? Então... São características bem diferentes, mas os dois, quando estão juntos, parece que têm a mesma idade, eles pegam no meu pé demais. E, Rogério, como que faz um jornalismo, como que faz televisão atualmente, principalmente nessa época agora, em um Brasil tão polarizado, tão extremista? Como que a gente faz também entretenimento com o politicamente correto? Como que você vê isso tudo? Como fazer televisão atualmente com essas questões? Você já viu nos Instagrams da vida aí aqueles perfis dos anos 80 que rememoram a banheira do Gugu, né? Os programas de auditório e tal. Cara, assim, a gente tem que respeitar as mudanças da sociedade, mas o politicamente incorreto é muito chato. Tem coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não faz. Por quê? Porque não dá mais. Antigamente podia. Né? Mas vocês colocam um programa de fofoca, não dá muito bela, não? Não, engraçado que quando eu quis fazer a Venenosa pela primeira vez, a gente estreou a Venenosa aqui durante a pandemia, né? Mas o projeto era desde 2015. Eu tinha uma preocupação muito grande por causa da Paranaíba FM. O Dan era diretor artístico das rádios, o Dan Rocha, né? Um dos maiores expoentes do rádio do Brasil. E eu falava assim, Dan, eu tenho medo de fazer esse negócio da Venenosa, porque assim, a Paranaíba é muito próxima dos artistas, a gente fala e tal. Ele falou, vai ser complicado e tal, papá. E aí, passaram 5 anos, ele disse assim, vamos botar a Venenosa. Eu fiz os artistas. Os artistas estão doidos que a gente fale deles. Falem mal, mas falem de mim. Aí eu fiz, então tá, vamos na boa. Mas nunca foi um programa de boato. Sim. Foi um programa
um Uma programa de sadia. fofoca, mas que sempre teve dentro da nossa redação uma Cuidado. base de jornalismo, ou seja, tem checagem, tem ouvir o outro lado e tal, não tem boato. Boato não é notícia. Não chega um processo, então. Até hoje não tomamos processo, não, e a gente já experimentou, inclusive, fazer o mundo artístico e a sociedade local, sabe? Já fizemos. Nunca tive problema, nunca tive problema. É muita responsabilidade, porque os meninos já estão habituados a fazer isso nos programas diários da casa. Sim, né? o jornalismo e o entretenimento da Paranaíba, eles são bem juntos, né? Não são... Não, a gente tem uma redação unificada, né? Tanto o portal quanto o jornalismo das rádios e da televisão estão no mesmo ambiente. Foi um sonho nosso de fazer isso compartilhado, porque a notícia tem que ser compartilhada. Sim. E uma coisa interessante, nossa linha editorial é uma só. Todos os veículos do grupo têm uma mesma linha editorial. Você não vai ver uma situação em que a gente faz crítica a um determinado figura pública num jornal e na outra elogio. Não, é a verdade. Se é assim, é uma linha só, porque a Paranaíba é uma só, sabe? E entretenimento, hoje vocês... Quais são os programas locais que vocês têm? Olha, entretenimento... O Balanço Geral é jornalismo ou entretenimento? É jornalismo, né? O Balanço Geral, ele começou como um programa, né? Por sinal, eu preciso até abrir um parêntese aqui, porque você falou do meu conterrâneo mais ilustre, que é Jorge Amado, mas eu tenho um outro conterrâneo que eu levo muito a sério na minha carreira, que se chama Raimundo Varela. Raimundo Varela é o criador do Balanço Geral na Bahia. O Balanço Geral nasceu lá, o slogan do programa era o Povo na TV, né? Na década de 80, e ele é de Itabuna, e ele nasceu em Itabuna e ele fez carreira em Salvador na TV Itapuã, que hoje é Record. Então a marca Balanço Geral foi oferecida para o Brasil inteiro para ser um programa com características locais. Ele é um produto da Record, mas ele não é um produto nacional, ele é um produto regional, com a chancela do... E ele tem características regionais importantes, tanto que quando eu vim para cá, eu passei no Varela primeiro em Salvador. Varela faleceu há pouco tempo, né? Ele era bitransplantado, e um homem que o povo queria que fosse prefeito, que entrasse na política, ele nunca quis. E ele disse assim: Rogério, faça do jeito que a cidade quer. Eu fiz assim: você toca música sertaneja aqui em Salvador? Ele falou: de jeito nenhum, se lá eu vou tocar. Mas se lá é o berço da música sertaneja junto com Goiás, toque música sertaneja. Então eu tenho um diretor de programa que é muito criativo, que é o Rafael Cândido, que também foi forjado dentro da nossa casa. É o nosso principal diretor de programa, e ele é uma usina de ideias. Ele é aquilo que o Gugu era para o Silvio Santos, que levava as ideias dos quadros e tal. Então, você entrega uma tarefa para o Rafael vibra com aquilo. Agora, recentemente, a gente fez uma dinâmica no Terminal Central para a estreia do Acerte ou Caia com Tom Cavalcante. E ele me arrumou um brinquedo lá que botava as pessoas e caía na piscina de bolinha e tal. Então, assim, é programa de notícia? Mas tem entretenimento? Tem. Entendi. A gente tinha a Praça do Povo, né? E a gente quer voltar com o Balanço dos Bairros, com a figura do Saulo Lopes, que é um desses jornalistas mais experientes que a gente trouxe para cá, de percorrer os bairros da cidade, de ver coisas pitorescas que tem no bairro, de mexer com a vaidade das pessoas que estão ali, né? Então, isso para mim é entretenimento, porque a gente está lidando com questões que não são puramente de notícia, mas com a responsabilidade de apuração que tudo merece. Entendi. O da Mônica também, né? A Mônica trata pautas mais dadas ao nosso dia a dia, né? Principalmente quando ela vai para a questão de saúde, né? De qualidade de vida e tudo mais. Mas tem entregas ali dentro que são comportamentos. A gente já fez alguns realities, né? A Batalha Doce foi um reality que a gente tem muito orgulho. A gente deve voltar com a temporada de revelar sexo do bebê, né? Chá revelação. Tem coisas ligadas a gincanas como o Balança Minha Casa, né? Que gravado aos domingos de manhã e todo mundo queria ir junto naquela caravana.
Porque aquilo remete àquela televisão antiga, né? Sim. O Gugu fazia isso, né? De chegar nas casas, cadê? Eu tô procurando uma meia amarela. Né? Uma meia amarela. E aí saía todo mundo, vizinho, Ai, adoro essas e tal. Isso é entretenimento. É. Mas a gente não está tirando as pessoas da realidade, a gente está compartilhando com elas coisas que são alegres, né? Não precisa fugir da realidade, a gente já tem a nossa realidade. Rogério, agora a gente vai brincar de um negócio que é o seguinte, isso ou aquilo. Eu vou te perguntar algumas coisas, você vai escolher uma das opções e justificar por quê. Tem que pensar rápido? Não, pode. Eu tenho latência, tá? É, mas tem que ser sincero, viu? Gente que visualiza mensagem no WhatsApp não responde ou gente que manda textão? O que você prefere? Nossa, nenhum dos dois. Que manda, sei lá, jabura assim, ó, o dia inteiro. Nenhum dos dois. Eu parei com isso. Eu ocultei isso porque... Para não ver se você viu. Isso me deixa... Não é porque eu não quero que você saiba se eu li ou não. É porque eu não tolero aquilo de ficar... Ai, ela leu e não me respondeu. Aí eu preferi eliminar. Pronto. Eu acabei com aquilo. Me diminuiu a ansiedade. Você prefere qual, então? Tem que escolher um dos dois. Textão. Você recebe muito textão, muita corrente? O textão não me incomoda, mas aqueles áudios de 5 minutos me incomodam. Podcast, sim. Podcast me incomoda. Não, mas o textão não tem problema com o textão. O textão tá tudo bem. Tá tudo bem. O textão Um show da sua banda preferida em pé ou uma peça de teatro mais ou menos sentado? Um show. O show da minha banda. Não tem problema. Você foi no show do Paul. Eu fui lá em Goiânia, né? Meu Deus. Foi muito bom. Mas, assim, tem shows muito mais simples e muito mais acessíveis e que me realizaram muito. Não que são melhores. Eu estava com a minha irmã aqui. Minha irmã é louca pelo Dinheiro Preto. E eu tinha o capital inicial na véspera do aniversário dela. A gente foi comemorar um aniversário de sexta para sábado, comemoramos, cantando parabéns e tal, com o Dinho, né? Então, assim, não precisa ser o maior show de todos os tempos. Tudo depende de quem está com você. Notícia, Roberto prefere Dinheiro Preto. Tô brincando, vamos lá. Executar uma ideia e ver que ela não era tão legal, ou ver uma ideia que você não botou fé fazendo sucesso em outro canal. Aconteceu. Aconteceu. Nossa, mas eu não posso contar. Por quê? Você apostou numa ideia que era ruim? Não, porque eu compartilhei a ideia e eu disse assim, eu não devia ter falado. E a ideia foi para outro canal. Foi. Mas conta pra gente qual ideia. Não vale a pena. Mas normalmente você tem um tino apurado ou já fez umas apostas assim que foi bem ruins? Assim? Já fiz apostas, já tirei programa do ar com 6 meses. 6 meses? 6 meses. Tipo, tá bom, gente. Tirei. Tirei, não deu. E eu disse assim... É engraçado que eu estava até conversando com o Júnior isso. Eu falei, você vai criar a sua identidade no programa e tal. E vai ter coisa que você vai experimentar, você vai achar que é o máximo. No segundo dia você vai dizer assim, ninguém gostou disso. Tira, sabe? Mas já teve ideia sua sendo executada em outro lugar que você ficou? Teve. Porque eu fui bocudo e compartilhei. Eu te entendo. Eu te entendo. Vamos lá. Um funcionário mediano, mas fiel, que veste a camisa da empresa, ou um ótimo funcionário que na primeira oportunidade você sabe que ele sai? O que você prefere? Falava uma coisa que você prefere? Que eu adoto na minha vida. Eu prefiro formar e perder do que não formar e ficar com essa pessoa. Nunca tive problema em ser uma empresa escola. Tanto que eu me orgulho das pessoas que estão aí fazendo sucesso lá fora. Inclusive os que atravessaram a rua lá no Moarama. Teve uma leva, né? Teve uma leva aí. Mas não vamos comentar. Vamos lá. A Fazenda ou Fórmula 1? Mas aí são coisas totalmente diferentes. Eu quero saber, a Fazenda Porque ou aí Fórmula 1? você pegar numa noite de semana para assistir a Fazenda é uma coisa. Fórmula 1 no domingo de manhã é programa sagrado com meu filho. E a gente já teve a oportunidade de ir para Interlagos para poder ver bem de perto, né? Não me bota nessa saia justa, não. Lembrando que Fórmula 1 passa na Band, gente. Já foi da Globo. Já foi da Globo, quase foi da Record. E eu tinha um medo da Fórmula 1 ir pra Record, você acredita? Você acredita que eu já ganhei cortesia e não fui? Compartilha comigo. Na Band. Eu morria de medo da Fórmula 1 ir pra Record. Por quê? Por causa da programação matinal local nossa. Eu disse assim, vai afetar a minha programação local.
E eu ficava morrendo de medo, porque a gente tem programas muito bons, né? Muito tradicionais. A Política Cruzada está no ar há 11 anos, e a gente tem o maior orgulho do nosso caçula, que é o Agro Paranaíba, que é muito bem feito, é muito bonito, é muito legal. É legal, assim? Muito, muito, muito. E eu tinha medo disso, porque o calendário da Fórmula 1 cada ano está maior. Esse ano são 24 corridas, são 24 domingos que podem afetar a programação local, sabe? Mas quase a Record pegou. E não vai responder. Não, vou responder, vou ficar com a Fazenda, então. A Fazenda. Tá bom, então. Politicamente Quem ganhou correto. a última Fazenda? Você correto. Não vem com essa. Vamos, Rogério. Quem ganhou a última Fazenda? Vamos adiante. Gente, olha só. Não, Rogério, me responde agora. Eu tenho 2 perguntas que norteiam esse programa nosso aqui no YouTube. A primeira, quem é essa gente que faz TV? Aqui? Aqui. É uma gente abnegada. Eu trabalho com pessoas que muitas vezes não se preocupam com o relógio, que ignoram o olerite e que amam o que fazem. Talvez isso acabe, porque às vezes isso é de geração. Você pode ter pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, mas podem se apaixonar por outra coisa. Mas eu prefiro não pensar nisso agora. Eu prefiro pensar nas pessoas que estão ao meu redor e que não medem esforços para realizar um produto de qualidade, com muita dedicação. Vem aí uma coisa que a gente tem o maior tesão de fazer, que é a eleição municipal, né? Está tudo já esquematizado, programado. É um domingo em que todo mundo vai, mesmo que não esteja escalado, aparece lá. A gente entra ao vivo de todos os lugares. A gente faz transmissão linkada da televisão com a rádio. Vai ter debate. Tem debate, tem séries de entrevistas, mas o dia de cobertura da eleição é muito frenético. É muito. E eu já cansei de sair da televisão de madrugada e eu dizia assim para a pessoa, que hora você chegou aqui? 5 horas. Mas não era para você ter em casa. E eu vou aguentar ficar em casa, sabe? E são pessoas maravilhosas. É uma equipe que eu tenho um orgulho imenso. Se eu tivesse que nominar, eu cometeria injustiças. Mas dos antigos que estão comigo, Ellen e Cacheta, dos mais novos, Pablini, Laura, Juliana, sabe? Irradia isso lá dentro. E isso mexe muito com o mercado, porque o mercado nos percebe assim. Eu tenho gente que foi trabalhar comigo dizendo, eu vim porque eu sei que aqui é legal. Rogério, o que é a vida para você? É um sopro. É muito rápido, principalmente depois que a gente passa dos 50. Nossa, eu estou achando tudo agora rápido demais. Um ano passa voando. E eu fico com aquela sensação de que no caderninho da vida tem muita coisa para ticar. Muito. E eu não fiz. Rogério, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu já tinha entrevistado muita gente. Eu falava assim, eu vou entrevistar o Rogério. Rogério, é sério, eu posso brincar? E todo mundo falava, pode brincar, meu time, pode perguntar o que você quiser. E aí eu tentei perguntar muitas coisas, mas ficar um pouco à vontade. Mas quero te agradecer pela sua disponibilidade, por vir aqui, por me ensinar tanto, assim, acompanhando seus textos, lendo seu livro. E peço a Deus, assim, carreira longa para você, para os seus projetos. E te agradeço muito. Eu que fico feliz de ter você na nossa comunicação, né? Porque você é um talento que o Uberlândia ganhou com sua vinda para cá. E eu estou muito feliz de ter passado esse tempo aqui com você hoje. Muito obrigado. E, gente, na próxima semana tem mais um episódio de Gente que Faz TV aqui, para a gente conhecer mais histórias.